Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Decisão entre Bull e Bear. Mercado de alta, mercado de baixa. Este é o momento que teremos esta decisão? Não estamos definindo Bull ou Bear neste exato momento. Mas eu quero te mostrar o que está por vir e que nos colocará, sim, diante desta decisão e definição. O que vai definir o movimento dos próximos meses ainda está diante de nós. E eu vou te mostrar exatamente o que a gente tem que estar atento. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E aperta aquele like caso esse vídeo faça sentido para você. Temos conteúdos diariamente, conteúdos cumulativos, em que eu busco sempre apresentar conteúdo com base sólida, base histórica, base em dados, para que você possa ter as informações para tomada de decisão analítica e não emocional, neste mercado que é tão desafiador. Então, já se inscreve no canal. Pois bem, o que vimos no dia de hoje? Queda livre. Mercado chamando à frente com o Bitcoin, atingiu a faixa de 80 mil dólares. 80 mil dólares foi atingido. Vimos queda no Pinterest, liquidações em massa, vimos vendas a mercado, vimos o long short ratio cair. Mercado sustentou a faixa que nós chamamos de Golden Pocket. É a última faixa de sustentação de uma retração de Fibonacci. O mercado reagiu também por conta das falas de integrantes do Fed. Demonstraram que sim, cortes podem acontecer em dezembro. Isto de forma objetiva mudou totalmente as probabilidades de corte. Powell terá que cortar? As probabilidades saíram de 25% para praticamente 75%. Obviamente, isso trouxe um cenário menos arriscado como um todo e mais interessante para ativos de risco. E é por isso que nós estamos vendo Nasdaq lutar em uma recuperação, SP500 também, depois do dump da queda livre de ontem, e nós vemos o Bitcoin se recuperar. Inclusive, uma recuperação que vem em uma faixa muito importante. Nós temos uma faixa de resistência que virou suporte diante dos últimos movimentos. Como eu venho falando, nós temos uma estrutura macro de alta, enquanto temos a formação de fundos ascendentes e temos a renovação de máximas. Preste atenção. A estrutura macro de alta, bull market, se mantém enquanto temos uma estrutura macro de alta. Gráfico mensal formando fundos ascendentes. Qual é o fundo ascendente de referência que nós estamos de olho? 74.400. Este foi o fundo ascendente formado em abril. Então, nós tivemos a formação de um fundo ascendente em abril e formamos um novo topo. Para que a gente mantenha a saúde macro e o bull market, estruturalmente, nós temos que sustentar estas áreas, principalmente estas áreas, depois do movimento que vimos hoje, e trazer uma renovação de máximas, correto? Essa é a estrutura padrão, arroz com feijão, tendência de alta, maravilha. Só que existe algo que é extremamente perigoso e que não foi diferente nos últimos movimentos de correção no gráfico mensal. A gente tem que prestar muita atenção na
continuidade da tendência de alta. O que nós vimos no passado foi a formação de um topo local, uma correção, fundo ascendente e a renovação de máximas. Aí sim vimos a aceleração, de fato, para faixas renovadas. Novas máximas, novo topo histórico. Atingimos um topo duplo, oh meu Deus, é fim do ciclo, fundo ascendente, medo extremo, base mensal. Temos uma série de indicadores que hoje estão ainda mais extremos. Marcaram fundo lá em abril, vimos renovação das máximas. Temos um topo duplo, oh meu Deus, topo duplo ou topo triplo, corrige. Base mensal, chegamos a retrações mais extremas. Mercado pode começar a reagir, não é verdade? Pode. Mas qual era o perigo que nós tínhamos nestas últimas correções? E o mesmo vale para este ponto, e que ainda persiste neste momento. Isso é que ele nem chegou, mas que eu já estou lhe falando, ó, com alguns dias, quiçá semanas de antecedência. Por isso, não esqueça o que eu estou lhe falando. O desafio que nós tivemos diante desta queda, ele foi vencido porque a gente rompeu os topos. O mesmo aconteceu aqui e a gente conseguiu romper os topos, por isso a gente renovou as máximas. Teremos o mesmo desafio e o mesmo risco. Por quê? Porque se a gente começar a acelerar e a gente não conseguir romper os topos ou sequer alcançar os topos de fato e falharmos neste rompimento, este poderá ser o sinal de queda. Por que eu estou falando antes? Porque eu falei sobre isso em março, eu falei sobre isso em abril, eu falei sobre isso no ano passado e eu venho falando sobre essa estrutura desde agosto, novamente. Eu estou mudando a minha visão? Eu não estou mudando a minha visão, cenário macro bullish, meu cenário base, mas o que eu não posso ignorar? Eu não posso ignorar que a partir do momento que a gente começar a ter uma aceleração como esta, a gente vai ter que olhar para topo e fundo, área de 618 de Fibonacci. A gente vai ter que olhar para as bandas de bull market que estão justamente nesta área. A gente vai ter que olhar, vamos lá, para a média de 200 dias. Cadê? Média de 200 dias está aqui. Ela está neste momento em 110. Pode variar nessa área. A gente terá que monitorar estas faixas. Por quê? Porque se elas não forem rompidas, aí sim nós teremos um gatilho completo de invalidação do movimento de alta macro, que pode nos levar sim a um movimento macro de baixa. Ah, mas a dominância pode cair, levar as altcoins a subirem, isso pode acontecer, isso pode acontecer? Sim. O que eu estou focado neste momento é, tendo uma recuperação, a gente começa a ter uma máxima atenção a este evento. Eu quero que você tenha plena certeza. E quando eu falo do Armagedon, da queda, de que 99,8% das pessoas vão virar bearish, e isso acontece, não é porque eu estou enxergando o futuro, é porque é um comportamento humano. Eu já venho falar agora sobre o novo comportamento que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, não quer dizer que a gente vai cair, nem nada do gênero. Eu estou explicando de forma bem devagar, porque eventualmente alguns não conseguem interpretar nem aquilo que eu explico de forma
devagar, desenhando e explicando repetidamente. Eu acho que fazem isso de propósito. Mas eu estou explicando para que ninguém confunda. O meu cenário base é: seguimos macro bullish, uma vez que a gente segue em uma tendência macro de alta, topos e fundos ascendentes. Perfeito? Qual é o cenário perigoso? E ele tende a acontecer de qualquer maneira, seja a gente renovar máximas ou para a gente perder mínimas, a recuperação. Na recuperação, a gente vai ver muitas pessoas, preste atenção, simplesmente apagando todo o medo e virando permabull. Muita gente vai comprar nestas áreas. Por quê? Já era, a gente formou uma recuperação, um fundo. Agora é lua, agora a gente vai ficar bilionário, agora é 300 mil dólares. Aqueles que estavam super, hiper, mega bearish aqui vão ficar super, hiper, mega bullish. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Vencer as áreas, as faixas e não esquecer do seguinte: este pode ser um ponto perigoso, este pode ser um ponto que a gente pode invalidar a tendência macro de alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para este evento. 3 dias atrás, eu detalhei de forma completa para os integrantes do meu grupo Premium, que é o meu grupo fechado, onde eu apresento tudo aquilo que eu faço, cada um dos meus movimentos, planos, estratégias. Todo mundo tem acesso às minhas movimentações, meus investimentos, tem acesso a diversas aulas que dão base, tem acesso completo à minha pessoa, suporte 1 para 1 comigo. Eu mostrei isso e detalhei quais serão os meus movimentos. Então, eu estou mostrando antes, e obviamente eu detalhei em um nível muito maior para os integrantes, mas eu tenho a obrigação, já que você me acompanha, de te alertar quanto a isso. Pode ser que a gente simplesmente ignore este ponto, o macro mude e a gente renove máximas. Maravilha! Mas eu não posso deixar de alertar que este cenário é um cenário perigoso, exatamente como era perigoso aqui, a gente poderia ter feito isso, era perigoso aqui, a gente poderia ter feito isso, será perigoso aqui, o que não quer dizer que este cenário vai acontecer. Nós temos, como investidores responsáveis, sempre estar prontos para o pior cenário. Então, preste muita atenção a isso, não se movimente de forma emocional, por favor, porque este pode ser um evento crítico. Nossa, Luan, então este é um cenário que pode nos levar a um bear market profundo? Na minha humilde opinião, não teremos um bear market profundo. Por quê? Porque a gente está em um cenário diferente. Então, vamos lá, eu vou recapitular. Qual é o meu cenário base? Que a gente segue em uma tendência de alta. Maravilha? Tendência macro de alta, bull market, ainda segue estruturado. Ponto. Temos que ter atenção ao quê? A recuperação. Quando estiver recuperando, todo mundo vai esquecer. Opa, agora é lua, agora os super ursos agora que estão falando que vai a 12, vão falar que vai a 180. A gente tem que ter atenção. Você vai ter que ter um movimento já de reação a este cenário, se preparando também para o pior cenário, caso ele seja validado. Maravilha. Se ele for validado, se o cenário de bear market for validado, qual é o caminho que a gente pode tomar? Nos últimos bear markets, nós vimos contração econômica, eu venho falando sobre isso. E eu convido você a assistir o vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, que é Ciclo de Liquidez. Assiste a aula de caixa, vai ser vital aqui, e assiste a aula de ciclo de liquidez. Eu falo exatamente do ciclo de liquidez, explico tudo, fica bem fácil de você entender porque a gente não tem um ciclo de 4 anos calendário, e sim um ciclo de liquidez. De acordo com o ciclo de liquidez, a gente está num processo diferente, a gente está saindo de uma contração, não entrando em uma contração. O que marcou os topos dos últimos ciclos?
o fim da expansão e da injeção de liquidez no mercado. O mercado virou para bear market justamente por conta de uma contração e de uma escassez na liquidez. Nos 2 últimos ciclos, o que nós caminhamos agora é para um fim de escassez e fim de contração econômica. Até deu um bug na mente aqui, contração econômica. Então a gente caminha para um cenário diferente, que pode sim ser um cenário que vimos em 2019. Eu detalhei também todo esse estudo para os integrantes do prêmio. Nos próximos dias eu apresento em linhas gerais aqui. Mas a gente poderia caminhar para um cenário de 2019. Tá vendo como tem um monte de si? Porque é a realidade. Eu não tento, como outros, ter a bola de cristal, falar que o mercado vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, porque o mercado ele vai para 81, depois ele vai para 110, depois ele vai para 102, aí ele vai para 194, e aí o Ethereum vai se movimentar. Isso aí é bola de cristal, futurologia. Não tem como alguém que é sério fazer isso. Tá bom? Então, atenção ao movimento atual, vamos acompanhar o fechamento do dia, a gente já está em 85 mil dólares, tá? A gente está vendo esse movimento, seria muito interessante a gente voltar para 88,90, seria ainda mais interessante a gente começar a flertar com 94, a gente vai olhar para o fechamento semanal, a gente vai discutir, a gente vai validar, a gente vai atualizar, maravilha. O que a gente tem que ter atenção a este movimento? Não conseguiu romper? Começa a ficar, sim, algo perigoso, começa a fraquejar, não tem de fato uma estrutura macro que está interessante, o SP500 começa a mostrar uma fraqueza, Powell volta a falar que não vai ter corte, que isso está elevado, que não sei o que, começa com aquela conversinha fiada que ele sempre faz, mesmo depois do corte em dezembro, que agora me parece a maior probabilidade, aí a gente vai ter que agir de acordo, não tem fantasia, não tem nada. E outra, um movimento como esse não é o fim do mundo se você se planejar, se você se estruturar, se você de fato já começar a pensar neste pior cenário. Eu sei que, putz, como isso? Como é que eu vou pensar nesse pior cenário? Pensando. Uma vez que você pensa, você faz toda a sua estruturação. É que nem na vida. Putz, se alguma coisa, se eu perder o emprego, o que eu vou fazer? Eu vou receber FGTS, para quem é CLT no Brasil, não, eu sou PJ, mas eu tenho um seguro, eu vou agir dessa forma, eu vou agir daquela outra forma. É isso, é planejamento de vida da mesma forma que você faz, né? O mercado é uma parte da sua vida e tem que ser planejada. Então eu sempre chamo a atenção para a gente se preparar para o pior cenário. Não necessariamente ele irá acontecer, mas ainda assim, não é melhor a gente estar pronto? Eu acho que faz muito mais sentido. Pô, eu vou me preparar. Pode ser que não aconteça, mas ainda assim eu vou me preparar. Por quê? Lembrando, isso aqui não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso aqui é uma maratona, uma ultramaratona, um Ironman. Vamos acompanhar. Eu trarei atualizações quanto ao fechamento do mercado neste grupo, grupo geral do Telegram. Participe, segundo o link da descrição. Tem muitas informações, insights, análises, gratuito, segundo o link da descrição. E voltarei a qualquer momento com as devidas atualizações aqui. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu mostro aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, com base em estudos de probabilidade, com base em indicadores sólidos, testados. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.